sempre me sinto em casa aqui com você, gente. Fico muito feliz mesmo. Bom, pessoal, então vamos lá. Nós temos aqui agora um painel de discussão que nós vamos ter aqui conosco a Andréia, né? Nós vamos ter a Andréia, a Adriana e a Geórgia. Elas já estão por aí? Cadê elas? Bom, então, gente, primeiro eu queria agradecer, dar as boas-vindas aqui para a Geórgia, para a Andréia e para a Adriana. Então, meninas, né, sejam todas muito bem-vindas, né? Obrigado por estarem aqui junto comigo, né? E sem mais delongas, né, vamos começar o nosso painel de discussão, né? O tempo urge, o tempo é curto. Então, eu queria começar com uma pergunta bem simples, né? Aí eu gostaria que as três, né, falassem sobre esse tema, né? O que significa para vocês ser um agente de mudança? E aí, podemos começar por onde? Quem gostaria? Eu vou. Eu posso começar. Por favor. Sim, até eu vou utilizar uma coisa que você disse na sua apresentação, que eu achei bem interessante, que eu acho que vai na linha do que eu acho, assim, que é um agente de transformação. Então, eu acho que é um indivíduo, um profissional que ele motiva, ele inspira atitudes e comportamentos que ajudam nos resultados e objetivos da empresa, assim, mais do que só trazer processo, tecnologia, ele ajuda, ele inspira, entendeu, com a sua própria atitude. Eu acho que é uma pessoa que está sempre atualizada para tomar decisões, então até você falou sobre superar os seus limites, o amadurecimento pessoal, eu acho que vai bem aí, porque assim, tudo é muito volátil, né? A situação hoje tudo muda muito rápido, então um profissional que está sempre se atualizando para que ele tenha assim, traga coisas novas para a empresa, inspire e assim, até atue de forma a mudar a cultura. Então, é assim que eu vejo um agente de mudança. Boa tarde, acho que posso seguir aqui também? Vai lá, André, por favor. Eu acho que a Geórgia falou bastante do que eu queria falar também, mas, enfim, a gente tem que estar preparado para produzir impacto e influência suficiente para ser capaz de fazer com que a mudança seja percebida como algo positivo e que o time também sinta confiança, né, em que a mudança é necessária e importante para o crescimento e desenvolvimento do negócio. Então, o principal papel, eu acredito que seja capaz de traduzir as estratégias de mudança, né, para o time com a visão clara, com a visão objetiva, oferecendo as ferramentas e suportes necessários para que a mudança realmente seja conduzida da melhor forma, né, e aí a gente consiga realmente desenvolver as atividades necessárias. Uhum. Eu vou trazer uma abordagem um pouquinho diferente, né? Eu acho que concordo com todas as falas das colegas, da Andréia e da Geórgia, mas assim, eu vejo que um agente de mudança, ele é um cidadão. É uma pessoa que minimamente precisa se conhecer o sistema onde ele está envolvido e ter um compromisso de ser a sua melhor versão e, portanto, impactar o sistema onde ele está envolvido. Então, é algo assim que, para me colocar como agente de transformação, né, que é a mudança, eu preciso estar preocupado em me transformar e mudar. Então, é um movimento de autoliderança, né, de comprometimento consigo e, portanto, reverbera no outro e na empresa, e na equipe, e na sociedade. Acho que é uma ótimo. característica que eu acredito muito. Excelente, Adriana. E aí, então, deixa eu aproveitar na cola aqui, eu vou vir com uma pergunta para você, e talvez seja já conectado com o que você falou. Assim, para você, então, né? O líder, tá? Ele é um agente de mudança, ele, na verdade, é aquela pessoa que compreende a importância da mudança, da transformação e incentiva, inspira a mudança, ou ambas as coisas? Acho que são ambas as coisas. Num ambiente corporativo, né, um líder, ele é produto de uma cultura e ele é agente também, catalisador da cultura. A gente está falando tanto assim, em modelos de mudança, assim, eu acredito muito na cultura regenerativa, né, no princípio mesmo da sustentabilidade aplicada aos negócios, onde a gente entende como ciclos de vida, a gente precisa deixar algumas coisas morrerem, precisa acabar aquelas coisas que a gente não percebe mais valor,
que não ajudam. Então, um líder, né, ele precisa perceber aquilo que precisa abrir mão, ele precisa também perceber o que precisa ser salvaguardado do DNA da empresa, dos valores da empresa, né? A história nunca pode ser desqualificada, que é um grande erro de um agente de mudança, desqualifica o passado e quer implementar o novo sem considerar o que trouxe o grupo até aquele local. E ter uma visão também do que ele vai precisar ter para ficar jogando o jogo no negócio. Então, aquilo que a gente ainda nem sabe direito, mas a gente sabe que precisa constituir novas competências, novos patamares de qualidade. Então, o líder é esse, que está sempre ligado no presente, para o futuro, mas também respeitando o passado. Como você disse aí, né? Essa dificuldade de a gente saber o que vai acontecer, né? Então, o filósofo está certo, né? Sei que nada sei, né? Acho que e a pandemia ajudou muito, né? Assim, se alguém não achava o contrário, a pandemia veio e mostrou que a gente tem mais ferramental, não só mais tecnologia, mas ferramental interno também para lidar com situações muito difíceis do que a gente imaginava, né? Então, a frase pode até melhorar, né? Agora tenho certeza que sei que nada sei. Então, verdade, ficou muito bom. Adriana, obrigado, tá? Deixa eu perguntar para a Georgia agora. Aliás, as outras colegas podem interagir, né? Se tiver alguma pergunta, quiserem complementar alguma coisa, fiquem à vontade. Mas deixa eu falar com a Georgia agora. Georgia, assim, no ambiente colaborativo, né? A Georgia ela trabalha com Agile Coach, né, Georgia? É isso? Sim. A Georgia é Agile Coach. Muito bom. Então, vamos lá. No ambiente colaborativo, né? Aquele ambiente né? Ou seja, aquele que... Opa! Perdão, algum sou eu, a problema? Gabriela. O seu áudio sumiu por uns 3 segundos. 3 Se segundos? você puder me fazer a pergunta. Então, eu vou retornar para a pergunta. Mil perdões. Acho que foi alguma instabilidade aqui mesmo. Tempos modernos, né? A gente tem a modernidade, tem as dificuldades também que vem com ela. Então, voltando, né, Jorge? No ambiente colaborativo, né, que impera a cocriação, você entende que o perfil mais adequado para um líder seria aquele perfil de um líder servidor, né? Que ele estabelece aquela missão, né? Ele consegue compartilhar, né, uma visão com a sua equipe. Ele estabelece, obviamente, ali algumas regras de convivência, vamos colocar entre aspas isso, né? Algumas regras de convivência da equipe, e a partir daí ele procura manter a equipe com as necessidades, atendido nas suas necessidades, para que elas façam o melhor, né? Isso tem a ver um pouco com a questão do tal do líder servidor, né? Visão, regras de comportamento, criar as condições necessárias e manter as condições necessárias para que a equipe faça o seu melhor, né? É por aí? Eu adorei que você trouxe. É uma coisa que eu falo bastante, sabe? Sobre servant leadership, né? Então, um líder servidor. Eu acho que é essencial esse líder e essa mudança de foco, né? Porque antes tinha esse modelo de liderança tradicional, assim, que às vezes era até um pouco tóxico, onde tinha, assim, essas táticas de controle e liderança. E não tinha... O foco era no líder, né? A equipe para o líder, e não o líder para a equipe. E é muito legal isso que você trouxe da liderança, né? Desse líder servidor, em que é assim, tá ali o líder e ele serve como um andaime. Então, assim, a equipe se desenvolve, dá o melhor de si, começa até a se tornar, assim, mais responsável, mais accountable. Então, assim, os resultados são fantásticos. Eu acho que não somente assim, você trouxe exemplo, né, onde impera a cocriação. E ali daí eu falaria sobre a questão de você se sentir num ambiente seguro, as vozes serem ouvidas, você se sentir livre para falar, entendeu? À vontade, é um lugar seguro. Então vai ter muito mais troca, as pessoas vão se sentir mais à vontade para dividir as suas experiências e as suas perspectivas. E até vai gerar maior inteligência coletiva, que é muito importante, porque uma pessoa sozinha não sabe tudo. Então, eu acho, assim, muito importante, eu acredito, assim, que quando os líderes mudam esse foco,
você provavelmente vai produzir funcionários mais qualificados, mais motivados. E aqui eu trago até a questão, assim, sabe, que as grandes empresas, assim, de alto nível, como o Google, por exemplo, utilizam esse estilo de liderança, né, onde o foco é realmente nos seus funcionários, em ter ali os talentos, até pela questão de reter talentos num mercado onde tem tanta oferta de trabalho, LinkedIn. Então, é muito importante você ter os funcionários motivados, crescendo, tendo trocas, e acho que com certeza vai se tornar um ambiente mais criativo, mais interativo e resultados, assim, muitos resultados bons vão surgir, assim, essa é Muito bom, a minha Jorge. opinião. Muito bom, excelente. Ô, Jorge, eu vi que você é formada na Federal do Paraná, é isso? Isso, aham, Mas você é paranaense de onde? Ou não é de paranaense? Curitiba. É De paranaense de Curitiba. Curitiba? Então, tá bom. Eu Aham. sou paranaense também, somos conterrâneos, né? Ah, essa Somos é de onde? conterrâneos. Somos conterrâneos. Só que eu sou VIP, né? Eu vim do interior do Paraná, né? Eu Interior do sou da região Paraná. de Londrina. Ah, Né? legal. Então temos aí algo em comum, somos Bacana. conterrâneos. Mas muito bem. Então vamos lá agora com a Andréia, que ela está doida ali para que eu pergunte alguma coisa para ela. Ela já está quase reclamando ali de mim. Mas tem pergunta para você também, Andréia. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Sobre feedback, tá? A gente fala muito sobre o feedback, né, como uma ferramenta extremamente importante para fazer o desenvolvimento, né, para o desenvolvimento humano, né, para o desenvolvimento das pessoas, né? E aí, quando a gente pega e fala em feedback, as pessoas ficam imaginando que o líder vai dar feedback para os seus liderados, certo? E o contrário. Os liderados também não deveriam estar dando feedback para o seu líder, e mais do que isso, o líder não deveria estar incentivando os seus liderados a trazer os feedbacks para ele, para que ele também possa se desenvolver? Esse é um ponto-chave aí da questão de fazer as grandes mudanças acontecerem, né? Eu acho que quando a gente constrói uma estratégia de aplicação de uma mudança, de uma transformação, a prática da escuta, ela tem que estar em todas as etapas, né? Em todos os momentos, ela, se possível, formalizada nos momentos do projeto, principalmente na etapa da implantação, né, em que a gente está ali realmente corrigindo as rotas, construindo o projeto como um todo, e aí ela pode ser reduzida, mas ela não pode ser nunca eliminada, né? Então, à medida que a gente vai consolidando os resultados, a gente vai sempre garantindo que a escuta seja permanente em todo o ciclo. E atualizar e evoluir constantemente para atender a necessidade de mudança, ela tem que ser o fator preponderante, né? Então, ouvir o feedback é a melhor forma da gente realmente descobrir como faz para corrigir os rumos, para saber como está o andamento da execução das estratégias. Então, não só o feedback formal, né? Aquele momento em que você para falar com seu funcionário, e aí você fala, agora eu quero ouvir, né? Mas continuamente você está também buscando esse feedback ao longo do tempo, né? Alguns autores até falam que você deveria dedicar 10 horas de escuta, né, do feedback, então está sempre pedindo para a gente realmente estar se preparando mais. E aí, nesse processo, não só como executor da mudança ou gestor da mudança, é também para o próprio desenvolvimento do profissional. Né? A pessoa, quando ela ouve, ela é capaz também de fazer a sua autorreflexão sobre o que está sendo dito e realmente buscar o seu autodesenvolvimento, né? Aprimorar, e como a Adriana falou no começo, o autodesenvolvimento, ela parte também da escuta do outro, né? Então, é muito importante que o feedback, ele seja sempre buscado pelo líder, para que ele cada vez se aprimore como líder, né? Como pessoa e como um agente condutor de grandes mudanças. Né? Além disso, eu acredito que vai além da aplicação da mudança, né? Ela vai também na construção da liderança. Então, quando você se propõe a pedir um feedback para um liderado ou para um par, você também está se tirando de um pedestal que às vezes são colocados os líderes, né? Coloca o líder está distante, está ali, distante de mim, diferente de mim, e quando você é capaz de pedir um feedback, você meio que cria esse círculo de confiança, você gera essa empatia com o seu liderado, você começa realmente a construir com que o seu liderado fale que, poxa, eu posso confiar nele porque ele sabe do que eu estou falando, eu posso oferecer a minha insegurança também para debate, né, para discussão, para construção coletiva, colaborativa, porque ele também sente um pouco de insegurança e vai saber do que eu estou falando. Então, essa postura de gerar empatia com o time, ela também é muito importante no processo da construção da liderança e da condução, né, de todo o processo de mudança.
Excelente, Andréa, muito bom. Andréa, deixa eu Posso, perguntar. Adilson, depois dar uma Pode, Adriana, por pitaco nas favor, meninas? vem com a gente, Porque vem com a gente. bate-papo é assim, a gente não vai... Não, fiquei pensando na pergunta do líder servidor e assim, e costurando com feedback, no sentido de que, primeiro a gente tem que identificar a gente está servindo a quê, né? A quem, qual é o nosso propósito, quais são os valores da empresa, quais são os desafios, né? E isso requer um alinhamento e um realinhamento contínuo. E o fato é que a maior parte dos líderes que hoje ocupam principalmente as cadeiras de alto, né, a alta liderança, eles vieram de uma outra escola. O formato, né, que a Georgia trouxe, né, do comando e controle, que a gente sabe que não funciona, foi como a maior parte dos líderes foram talhados. E aí vem emergindo, vem quebrando ali da base, né? Os novos talentos que entram, isso já não funciona mais. E eu penso que o feedback, né, ou criar um ambiente de segurança psicológica, onde você possa colocar a sua vulnerabilidade, e onde o líder também não tem certeza, ele também sabe que não sabe de tudo, ele é um bom líder, é um cara que sabe, hoje em dia, é um cara que sabe fazer boas perguntas, que ajude, né, a inteligência coletiva a emergir. Não tem resposta exata, né? Tem várias possibilidades de respostas. Então, eu fico pensando assim, muito também, não só de trabalhar feedback, mas também com uma mentoria reversa, sabe? Os líderes que têm coragem de serem provocados pela galera mais nova, por um especialista de uma outra área, por alguém que vê aquela situação de uma maneira diferente, é sempre muito rico. É rico, os dois saem aprendendo. Então, assim, fiquei com vontade aqui de trazer esse pitaco aqui. Mas eu adorei, Adriana. Adorei. Diga, E também, Jorge. construindo em cima, né, Bill, tem um Isso, papo, vamos lá. assim, eu acho que traz até o que você falou no início, né, você ser a sua melhor versão, e eu não sei por que, assim, quando se fala em feedback, vem um viés muito negativo, eu não sei por que a palavra feedback já traz, meu Deus, um feedback para você, mas eu acho que são oportunidades de você crescer, aprender, às vezes enxergar algo que você não está enxergando, que você pode melhorar e trazer, e melhorar, assim, sabe, como líder, como colaborador da empresa, assim, então o feedback eu acho que é essencial, as pessoas deveriam pedir mais, utilizar, mas não ter medo dele, assim, sabe, então é importante para o líder, para a equipe, para todo mundo, para a gente melhorar, é o processo de continuous improvement, né. Sem dúvida, Jorge, verdade. Andréa, me diz uma coisa, você está falando de Salvador? Estou falando de Salvador. Eu também, né? Nós dois estamos em Salvador, né? Podemos até depois comer uma acarajé. Sim, né? Muito bom. Vou marcar. Mas até eu me lembrei de uma coisa sobre feedback. Uma ocasião eu fiz uma palestra sobre feedback no Mato Grosso, e só até aproveitei aqui a deixa, lembrando que a Andréa é daqui de Salvador, né? Tem uma banda aqui de reggae aqui de Salvador que tem uma música chamada Feedback, que é um reggae do feedback, e eu cantei esse reggae durante a palestra, o pessoal adorou. Coloca um link aí no YouTube para a gente saber também. Olha, tu sabe que eu acho que eu me livrei dessas gravações, eu não sei, não apareceu, não consegui encontrar, mas enfim. Eu gosto muito do meme do feedback, né? Que é o pai do back e o feedback, enfim. Bom, gente, mas de fato, né, não é para nos amedrontar, né? Muito pelo contrário, né? De fato, nos ajuda a crescer, né? E a assim, gente já fala lá sobre... desde o passado, né? Se falava sobre a questão na janela de Johari, do famoso eu cego, né? Você não percebe uma série de coisas, né? É o pior das situações, né? Você não sabe que não sabe, você não sabe que tem algum comportamento. Então, a gente realmente precisa, né, do feedback para nos alertar. Aliás, e essa questão do feedback, até alguém falou, não me lembro, né? Nossa conversa aqui está rica, me desculpe se me falhou quem falou, mas realmente, assim, sobre a questão de não precisa ser um processo formal, né? Às vezes está no contexto de uma fala que alguém conversa contigo, tem um feedback inserido ali, né? Cabe a nós capturar esse feedback e utilizá-lo, né, a favor do nosso desenvolvimento. E principalmente quando você pede, é importante estar aberto a ouvir de verdade, né? Porque muitas vezes a pessoa começa a ouvir, a pessoa começa a dizer ali, e você já começa a pensar na resposta, no julgamento não, mas eu não acho que é isso, ou não sei o quê. Então, a escuta realmente aberta a ouvir
estruturar o que está sendo dito e depois você processar, né? O que eu acho que é o mais essencial do feedback, assim, estar disposto a ouvir de verdade. Ouvir de André, acho verdade, que né? tem uma coisa assim, que a André está falando, assim, que assim, nem todo feedback está certo, né? Vamos combinar? Sim. É sempre uma perspectiva do outro. Isso. Mas se você está aberto a ouvir, Isso. sem ficar ali se sentindo ameaçado, porque eu acho que você falou do porquê que a gente teme tanto, porque ele starta ali um sistema nosso que é a amígdala, né? Que está lá no... eu falo de neurociência e vou falar, não. Tá, assim que a gente percebe um perigo. E quando a gente percebe perigo, o que a gente faz? Ou a gente ataca, ou a gente paralisa, ou a gente foge. Então, quando a gente vai dar um feedback, se a gente cria antes, né, perguntas para o outro, o que ele está achando sobre tal coisa, né, sobre o desempenho dele, sobre o momento, o outro já entra um pouco aberto. Então, assim, porque o modelo de feedback já falando o que eu acho, o que eu vi, sem usar dados e fatos, causa ali uma sensação de estar sendo atacado, né? Então, assim, quanto mais fluido aquele momento formal do feedback vira mais um momento, né? Se ele acontece sempre, perde esse peso todo, né? E o uso até mais da pergunta do que da afirmação, né, Adriana? Porque, de fato, o que a gente quer é que a outra pessoa reflita, ou que a gente reflita, né? Então, sim, porque a afirmação, de fato, é uma coisa, é uma percepção de uma pessoa. E aí, dentro de um sistema, né, tem dois componentes. Um componente, será que aquilo ele percebe por mim mesmo ou é por conta de ele, do comportamento dele? Tá? Então, enfim, a gente vai ter que entender esses caminhos. Mas deixa eu fazer mais umas perguntas. Aliás, deixa eu até pedir aqui, ó, já são 16h30, nós vamos até às 16h45, temos mais 15 minutos, que delícia. Então, assim, quem está aqui junto conosco, né, participando do evento, manda perguntas, né? Manda pelo menos uma ou duas, três perguntas aí para a gente poder encaixar. Eu tenho alguma pergunta aqui para fazer ainda para as meninas, né? Vou dizer assim, para as meninas, se me permitem. Mas, assim, tragam mais outras perguntas. Aqui o Marcos mandou uma mensagem interessante, né? Uma dica, né? Permita e estimule que seus liderados lancem desafios de melhoria para você, né? Então, esse desafio de melhoria, de alguma maneira, né, acaba sendo, né, um feedback que ele está te dando, né, de algum ponto que ele imagina que poderia desenvolver. Deixa eu perguntar para vocês aí, para as 13, fiquem bem à vontade aí também para quem vai responder primeiro, enfim, uma habilidade que não poderia faltar para um agente de mudança, que eu não estou falando de um líder ainda não, tá? Estou falando assim, de um agente de mudança qualquer, né? Qualquer uma habilidade ou uma característica, né, que não poderia faltar, né, para que a gente pudesse, de fato, ser um agente de mudança. Posso começar? Pode, André, por favor. Vamos lá. Eu acho que a antifragilidade, né, que é um conceito um pouco mais novo, mas eu acho que é super importante para um agente de mudança, a capacidade dele passar pela transformação e aprender com isso, né, e crescer com isso. Então, eu acho que é uma principal característica e a principal habilidade que é necessário desenvolver. Maravilha. Antifragilidade. Adorei. Quem vem? Adriana, Georgia? Eu vou trazer uma coisa até que é um pouco controversa, porque é muito... Sou engenheira, então às vezes eu trago umas coisas assim, mas é a parte assim, eu acho que um agente de mudança ele tem que ser bem organizado, disciplinado, resiliente, porque a mudança é um processo muito complexo, desperta sentimentos, emoções, pessoas irritadas às vezes, frustradas, prioridades conflitantes, porque às vezes você traz alguma coisa que, puxa, eu tô há 30 anos fazendo desse jeito, por que eu vou mudar agora? E sabe? Então, assim, essa resiliência, e eu acho que é muito importante, assim, uma habilidade analítica, no sentido assim de você conseguir transformar insights, porque insights são bons, mas para não ser confundido com, sabe, um brilhantismo, eu acho importante você conseguir ter uma análise racional e argumentar bem assim o que você está dizendo, porque assim o que você vai daí propor pode ser contestado, mas pode ser ignorado, mas não contestado, entendeu? Porque você tem ali os porquês de uma maneira muito assim racional, com impactos, às vezes, assim, até financeiros, com use cases, como eu gosto muito de usar, porque eu acho muito importante quando você vai, sabe, apresentar algo novo, inovador, assim, eu pelo menos tento ser muito
analítica, até dependendo com quem eu vou falar, porque se eu vou falar sobre mindset, sobre novos... É muito difícil de você falar a mesma língua, então eu acho que é muito... língua, estou dizendo assim, no sentido que uma pessoa às vezes tem uma experiência muito... vem de uma escola, como disse a Adriana, muito diferente da minha. Então, essa questão de ter essa habilidade analítica, eu acho bem importante para você conquistar, assim, até Excelente, iniciar uma conversa. excelente. Vai lá, Acho que as Adriana. meninas trouxeram, né, que resiliência ao quadrado, assim, bombada é a antifragilidade, né? Assim, que você vai para além e pensa, acho que essa estrutura toda que a Georgia trouxe também é muito importante. Eu fico pensando assim um pouco de escuta empática mesmo, né? Porque se a gente pensar na mudança, né, e as etapas da mudança, se a gente não tiver a capacidade de se colocar, de ouvir, de reconhecer a lógica do outro, você fica falando sozinho, ou você fica tombando algo onde as pessoas vão ficar ou em negação ou em resistência, que é o pior. Acho que o momento da resistência, da mudança, é o melhor momento, que as pessoas tentam passar rápido, é o momento de ficar mais, coletar informação, porque tem muitas coisas que não foram pensadas. Isso é fato. A gente nunca tem a visão do cenário completo. Então, ali na resistência, vai, escuta, entende, cria argumento, vem com novos dados e fatos, e aí leva o grupo ali para olhar para frente, né? E aí começar a aprender com o processo, e aí ter antifragilidade. Então, assim, eu sinto que também, se a gente não estiver ali num lugar de tentar compreender o que o outro está trazendo, a gente fica muito solitário, é muito desgastante, né? Demora muito o processo para virar, né? Adorei, Adriana, essa coragem de ficar esse momento da resistência, né? Perdurar um pouquinho mais ali, né? Até com essa atitude resiliente, etc., né? E de poder realmente compreender. E aí a Jorge também comentou sobre isso, né? De entender o porquê, né? O Simon Sinek fala sobre isso, né? Tudo tem que começar para entender o porquê, né? Eu até digo que eu iria além. Para mim, não é só porquê, é para quê também, né? Mas no sentido de finalidade, né? Para onde nós estamos caminhando, né? Sem querer, né? Dizer o que diz o Simon Sinek, mas de qualquer maneira, assim, eu gosto mais de pensar para quê do que às vezes por quê, né? Mas, enfim, eles estão conectados, né? A gente tem que compreender os motivos, né? Isso que é importante. E agora, é o seguinte, então, falamos sobre a questão do agente de mudança, né? E um líder que trabalha com agentes de mudança, né? Que tipo de habilidade, né? Que habilidade, ou que comportamento, que atitude, enfim, o que seria necessário para um líder que trabalha com agentes de mudança? Tá, eu posso iniciar, então, porque eu não sei também como traduzir, então eu vou pedir ajuda de vocês para colocar, assim, construir em cima do que eu vou dizer, porque eu não sei traduzir num adjetivo, numa qualidade que eu quero dizer, então eu vou exemplificar, tá? Tá. Eu diria que, assim, número 1 é o empowerment, né? Você empoderar o seu líder de mudança, esse é o básico. E segundo, que eu acho muito importante, pelo menos assim nas organizações que eu trabalhei, que são empresas assim bem robustas, consolidadas, que eu via que tem muita política dentro da empresa, hierarquia, poder, jogo de poder. Então, às vezes, você não tem muita voz ali, sabe, quando você vai em cima, no limpo. Eu diria que se eu fosse um líder desses agentes de mudança, uma coisa muito importante seria ele agir como se fosse um advogado, entendeu? Ajudando a demonstrar essa mudança, ajudando, sabe, a você ganhar voz de algum jeito. Eu não sei como traduzir isso numa habilidade, numa qualidade, assim, dessas que você até colocou na sua apresentação. Até estava anotando bem rápido, pensando o que será que você traduziria, sabe, nisso, sabe, de advogar realmente pelo pessoal da sua equipe, entendeu? Acho que é isso. Legal. Empoderar, mas também ajudar que esse poder transcenda não só dentro da equipe, mas fora, assim, quando tem principalmente essa coisa assim que acontece muito, essas questões políticas e às vezes Maravilha. não ter voz fora ali do contexto onde você está trabalhando. Acho que não Excelente, sei como Jorge. traduzir, mas é isso. Mas acho que compreendemos, né? Na verdade, E acho que tem alguma coisa com
Desculpa, Por favor, eu acho que tem Adriana. a coisa com influência, né? Isso. Eu acho que quando você está falando de advogar, né, você ali, tendo ali suas moedas de troca, perceber o que é importante para ser trocado, e aí você vai dando visibilidade e aproximando, né? Talvez uma habilidade de engajamento, né? Engajamento em É. torno de algum objetivo, né? Mas realmente eu acho muito interessante essa fala da Georgia. Muito bem trazido, Georgia. Adriana, tu quer fazer mais algum complemento também? Assim, eu fico pensando, um líder de agente de mudança, eu acho que ele precisa ser um agente de mudança. E tem que ser aquilo que ele prega, sabe? Assim, porque, ler livro é muito fácil, né, gente? Vamos combinar. Aliás, nem precisa ler livro. Você dá uma googada, você pega ali as 10 características. Joga Aí, no seu cara, agente de mudança no Google, aparece um conteúdo. autor não falta. Agora, ser, de fato, e assim, se colocar também a prova, assim. Aí eu posso falar do meu lugar de fala, né? Eu sou líder de uma empresa que trabalha com grandes empresas. Uhum. Eu falava tanto de transformação cultural, de cultura regenerativa, que aí, assim, em algum momento, eu mudei toda a estratégia da minha empresa para ser um laboratório. Então, assim, nesse meu último ano que passou, eu resolvi, assim, testar tudo aquilo que eu acreditava. Então, assim, a gente virou uma empresa certificada B, a gente já era referência na Empresas Humanizadas, a gente virou Rating A, que é um mais elevado, e a gente ganhou agora, a gente foi selecionado para um prêmio de top de gestão da BTD. Então, assim, o que eu estou querendo, eu estou muito preocupada com o prêmio, eu estou muito preocupada em mostrar assim, gente, é possível, dói, mudar dói, né? Falar de ser uma empresa que é boa para o mundo e não só para os acionistas ou para os empregados, é uma decisão difícil de negócio. Isso causa uma mudança total de estratégia, mas é possível, dá. Então, acho que é isso, sabe? É ser aquilo que você quer ser. Né? A empresa que você quer trabalhar, o projeto que você quer trabalhar, é você que constrói. Perfeito. Não vem lá de fora, né? É isso. Adorei Acreditar quando você realmente falou na de ser uma mudança. empresa boa para o mundo. Que coisa linda isso. Adorei, Tenho Adriana. muito orgulho, as empresas bem. Olha só que louco, são só 300 e poucas no Brasil, só 4.200 e poucas no mundo. Tem muita empresa aí para ser certificada B, né? Para se preocupar. E a certificação é um reconhecimento, né, Adriana? Como você falou, né? Está preocupada que, de fato, a empresa sua faça a diferença, né? Isso é muito importante, né? É um compromisso de impactar emocional, socioambientalmente, né? Então, assim, você fazer uma gestão orientada para todos os stakeholders, né? Para todas as partes envolvidas, é cuidar de toda a cadeia. Então, você não está usufruindo, você está co-criando. Você acabou comentando sobre a liderança pelo exemplo, né? Quando você falou de ser realmente E assim, tu és uma líder de mudança, né? Tu é realmente uma líder, né? A gente percebe até pela tua fala, né? Tu traz aí, né? Tem esse exemplo. Você é, né, por natureza, um exemplo, né, em relação a isso, até pela fala que você nos trouxe agora, né? De fato, você quer transformar, né? Você não quer, né, mudar, né? Aquelas pequenas mudanças assim cosméticas, né? Realmente é uma transformação mais para frente. Andréia, e você? Eu acredito que, assim, a Adriana foi fantástica, a Georgia também, tocaram em pontos, quando a gente fala uma habilidade é muito pouco, né? Um agente de mudança tem que entender quais as habilidades que ele precisa desenvolver para ser um líder de agente de mudanças. A mudança ele tem que conduzir da melhor forma e ele precisa saber também quais são seus gaps para poder conduzir, né? E tudo isso passa também, para mim, por uma comunicação muito eficaz das mudanças para o time. O agente de mudança ele tem que estar muito preparado para conduzir essa mudança, né? E o líder tem que estar também muito em comunicação constante de todas as etapas, de tudo que está acontecendo, ter esse planejamento de como, do direcionamento do caminho a ser percorrido pela mudança, né? Como que a transformação vai acontecer, está sempre comunicando, e principalmente quando a gente fala de mudança na era digital, as coisas acontecem muito rápido. Então, a resposta que você recebe do seu cliente sobre uma mudança que você está aplicando, você tem que entender rapidamente se isso está funcionando ou não, e poder, de fato, mudar ali alguma coisa no seu plano para que aquela mudança, de fato, seja efetiva. E a comunicação, ela é fundamental nesse processo. E o líder ele tem que saber que isso é importante e se comunicar sempre, né, e desenvolver essa competência, essa habilidade muito, muito bem, né, estar muito preparado para fazer isso da melhor forma. Maravilha. Excelente. Eu colocaria aqui
2 pontos aqui que eu acho que também são muito importantes. A confiança, né? A gente tem que confiar muito quando a gente fala sobre mudança, né? Até porque as mudanças, às vezes, são difíceis de compreender, né? Então, a gente tem que ter uma confiança muito forte, né? Na nossa equipe, né? Nas pessoas que estão propondo essa mudança. E, de alguma maneira, uma certa, eu vou chamar de paciência. Paciência não quer dizer que elas têm que durar a vida toda, né? E nunca chegar ao fim, mas uma certa paciência, porque mudança mesmo, transformação mesmo, não se faz do dia para a noite, né? Até porque tem muito aspecto cultural envolvido, né? E isso, de fato, cultura a gente não muda do dia para a noite. Algum comentário final de vocês aqui, porque eu tenho que daqui a pouco entregar para o Dilmar em ponto para ele, mas eu queria ver se vocês ainda gostariam de deixar alguma mensagem final, né? E já agradecendo vocês pela brilhante participação. Adorei cada resposta de vocês e ter podido compartilhar, né, de um momento tão rico, né, com pessoas que tanto têm a trazer para nós aí nesse dia, tá? Eu posso me despedir e falar assim que obrigada disso, porque assim, eu realmente acordo todos os dias porque eu acho que eu posso mudar o mundo. E aí, assim, eu mudo o meu pequeno mundo, né? Eu vou mudando o meu mundinho, que tem interface com outros mundos, e a gente vai transformando o mundo. E eu acho, assim, que a gente está vivendo um momento, assim, muito, muito interessante. Assim, acho que a humanidade está mudando de patamar. Eu tenho uma visão mais otimista. Uhum. E essa mudança de patamar, assim, as empresas, os gestores de projeto, né, que é o público daqui, nós somos agentes de mudança mesmo, porque as empresas elas têm que se voltar para a sociedade, né? Ela não tem como ser próspero, feliz, enquanto tem miséria, né? Uhum. Enquanto tem mortes. Então, assim, existe, assim, a gente está sendo chamado para repensar o capitalismo. O capitalismo é ótimo, mas como a gente faz o capitalismo, né? Uhum. Ser mais consciente. Isso perpassa por líderes e por pessoas mais conscientes, tomando decisões mais conscientes, agindo aí de uma maneira diferente do que a gente agia. É isso que eu acredito. Obrigadão, Adriana. Andréia, Georgia, gostariam de fazer um Né, recadinho final? eu gostaria de agradecer e também, nossa, muito bonita a sua visão, assim, hoje eu sou mais pessimista, então, assim, com esse viés todo positivo, até fiquei motivada, achei muito interessante, eu queria só agradecer por ter dado essa oportunidade aqui de conversar com você, esse bate-papo e me despedir também. Quero também agradecer muito aí pelo convite para participar desse evento. Realmente é um evento que traz conteúdos muito importantes para o momento em que todos os profissionais estão vivendo, né? Muitas mudanças, e a era digital traz muitos desafios para os profissionais e para os líderes, principalmente, né? Como que você se conecta cada vez mais com as pessoas. E a transformação digital, antes de tudo, ela é uma transformação das pessoas, né? Ela não é uma transformação tecnológica puramente, as pessoas são ainda o fator principal da transformação. Então, eu acredito que falar sobre isso e a gente cada vez mais estar nos preparando para conduzir as mudanças é muito importante. Então, parabéns pelo evento também. Para finalizar, então, Dilmar, para entregar para você, meu agradecimento novamente, agradecer a Adriana, Georgia, Andréia, agradecer a organização do evento pelo convite para moderar esse painel. Fiquei muito feliz de poder moderar um painel de tão alto nível, tá? E solto contigo, Dilmar, com 2 minutos de atraso, tá? Não fique muito bravo comigo, não, tá? Até a próxima, gente. Muito obrigado. Não, de forma alguma. Parabéns a você e as meninas superpoderosas, né? Estavam muito bem acompanhado aí, a facilitação sua muito, muito legal, muito suave, com perguntas que eu acho que a gente pode levar para as nossas organizações, né? Para o nosso dia a dia e para nós mesmos, né? Eu acho que hoje aqui é um dia muito legal de provocações para a gente refletir, além de todo o conhecimento que o pessoal está entregando aí. Muito bom, parabéns a todos vocês aí, né? E principalmente a Adriana, compartilho muito aí dessa visão dela. A gente tem que ser sonhador, tem que ser esperançoso, né? Porque a gente acabou de falar aqui, né, na própria palestra aí no finalzinho da palestra do Adilson, né? A gente tem que ser essa mudança que a gente quer, né? Então a gente tem que emanar essa esperança, essa vontade aí. Mas